Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Salmo de número 37. O Salmo de número 37 é um dos textos sugeridos para a leitura, para a reflexão nesta segunda-feira. Há uma série de outros textos que são destinados a esta segunda-feira, porque nesta segunda-feira, especificamente seguindo o calendário cristão, ele diz respeito à apresentação de Jesus, o Cristo, no templo. Nós fizemos um resumo, a apresentação do Senhor no templo. Nós fizemos um apanhado dos quatro textos sugeridos para o dia de hoje. Malaquias 3, Salmo 84, o Salmo 24, Hebreus e Lucas. Foram 5 textos. 1, 2, 3, 4. Foram 5 textos. Nós fizemos uma apresentação, porque eles apresentam 2 salmos, fica um sugerido para o dia e um alternativo. Nós fizemos aqui uma apresentação simplificada desses 5 textos que marcam, que procuram registrar no calendário cristão, que é um ciclo, que é cíclico, fazendo recordar a igreja do cumprimento das profecias que diziam respeito a Cristo Jesus, a maneira como ele foi apresentado no templo, ainda criança, uma alusão às profecias que se encontram na palavra de Deus, lembrando que na fase já adulta, pouco antes de ser crucificado, ele se reapresentou no templo, onde foi rejeitado por parte das lideranças religiosas, e o texto nos faz lembrar que ele retornará como soberano Senhor e reinará de forma absoluta e inquestionável sobre os seus e sobre todas as nações da terra. Uma verdade evocando outra verdade, todas elas com o propósito de fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. Aquele que tem cumprido todas as profecias, aquele que tem conduzido a sua palavra, a sua revelação, de maneira a glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome, que nos conduza em paz e segurança na nossa jornada, na nossa caminhada de fé. Assim chegamos no Salmo de número 37. O Salmo de número 37 é simples de ser compreendido. Lembrando dos mandamentos, e que um dos mandamentos, o último ali na lista, é: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás. A cobiça, o desejo de ter para si algo que pertence ao outro, o desejo de tomar para si algo que diz respeito à vida, aos dons de outra pessoa. O salmista, a cobiça é prima irmã gêmea da inveja. Inveja, cobiça, a inveja, o querer para si. O salmista expande esse texto. A sabedoria bíblica, a sabedoria judaica, desenvolvida com base na reflexão sobre os textos da palavra de Deus, expande isso para a vida do temente a Deus, exigindo que ele sequer fique indignado com a temporária prosperidade dos maus, dos perversos, porque é uma espécie de cobiça, tá? É uma espécie de invejinha ali, uma indignação. Por quê? Essa indignação, esse sentimento, essa emoção pode arrastar a pessoa para o caminho do mal. Diz o salmista: não te indignes por causa das más pessoas, nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim e como a relva verde logo murcharão, ou seja, desaparecerão, morrerão. As suas obras ficarão com eles, do lado de cá da eternidade. A prosperidade do ímpio, a aparente segurança do mal, ela é limitada, ela é temporária, ela não agrada a Deus e ela levará essas pessoas ao juízo divino. Deus fará justiça. Confia no Senhor e pratica o bem.
Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus é o grande realizador de projetos. É Deus quem executa. É Deus quem estabelece sobre a terra a verdade. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vocação, tudo aquilo que você se propõe a realizar, a conquistar, que tudo isso esteja sempre debaixo da supervisão, da orientação e das bênçãos do Todo-Poderoso Deus. Não olhe para o ímpio, não busque o conselho do perverso, não busque o conselho do mal, não siga o caminho do engano, muito embora ele possa sugerir um sucesso rápido, essa velocidade resultará em miséria, em pobreza, em fome e morte nos seus aspectos espirituais, com toda certeza. Tá? Ainda que os planos malignos se estabeleçam, pelo menos por algum tempo, eles são limitados. Marco, eu temo a Deus, eu confio em Deus, eu quero fazer a coisa certa. Eu me lembro de uma pregação do reverendo Silmar Coelho. De vez em quando eu pego algum material dele, a cada 3 meses eu faço uma busca, uma pesquisa, eu dou uma sondada em alguns pastores, eu falei algumas referências. Dr. Silmar Coelho é um desses, né? Dou uma olhadinha lá no que está sendo proposto, no que está sendo apresentado e disponibilizado. Ele é um desses que fala. E eu achei bastante interessante, eu acho interessante a maneira como ele fala, como ele se apresenta, a simplicidade com a qual ele se expressa. O que é certo para surtir o resultado proposto por Deus deve ser realizado da maneira correta. O que é certo deve ser feito do jeito certo. O cristão, aquele que teme a Deus, tudo nesta vida deve fazer com base na submissão ao Todo-Poderoso, reconhecendo nele o poder realizador. Deus realiza sonhos. Deus realiza sonhos, porque esse mesmo Deus é aquele que coloca sonhos, projetos, desejos nas nossas mentes e corações. Se Deus tem um plano a ser realizado através da sua vida, seja ele qual for, Deus se encarregará de executar através da sua vida. Davi teve um sonho, e em parte isso foi gerado por Deus, pela sua devoção, pela sua fé. Davi queria construir um templo, edificar um templo magnífico ao Deus que tirou ele lá dos rebanhos e o colocou sobre rei de Israel, preservando a sua vida durante todas as suas batalhas, intensas e ferozes e cruéis batalhas e perseguições que ele sofreu. Um tributo, um louvor à fidelidade de Deus. Ao falar desse sonho, ao falar desse projeto, ao falar desse desejo, o profeta que estava na corte falou: faça conforme o desejo do seu coração, porque Deus é contigo. O profeta não tinha nenhuma palavra ou revelação de Deus, mas conhecendo Deus, conhecendo Davi, sabendo da maneira como Deus havia abençoado o rei Davi, ele disse: Deus é contigo, vai nessa tua força, né? Uma expressão lá de tempos passados. Quando ele se retira da presença de Davi, o Espírito de Deus move aquele homem e leva ele de volta a Davi e fala: Davi, não. Davi é um homem fantástico. É um que ouviu o não de Deus assim: não, você não vai construir. Porque você é um homem de sangue. Porque ele era um guerreiro, porque ele lutou em batalhas, porque ele planejou o assassinato de um homem inocente. E Deus não queria essa marca, essa mácula. E pelas suas muitas batalhas, Deus falou: você não. Olha que homem dócil diante de Deus era o rei Davi. Ele se alegrou. Não sendo ele quem executaria aquela obra magnífica, ele preparou tudo, absolutamente tudo, da planta,
o mantimento, fez todos os contratos necessários, as pedras, tudo, ele deixou tudo pronto para que o filho dele, Salomão, chamado o Pacífico, se bem que não era tão pacífico assim, mas chamado Pacífico porque o reino dele tem seu início e o seu desenvolvimento num período de paz, em que os inimigos externos nada podiam contra ele. Então, Salomão o Pacífico seria aquele que construiria. Davi se alegrou até quando Deus disse não, e não podendo ele ser o agente, o executor daquele sonho, aquele que traria esse grande e magnífico feito, ele se alegrou e preparou tudo para que o filho realizasse. Não, não é desses homens que imaginam, se não for através de mim, não será por ninguém. Davi não boicotou o, o sucesso posterior do seu filho. Davi não criou obstáculos a Deus, ele aceitou ou não. Davi aceitou as suas limitações. E esse é o grande feito, essa é a grande vitória de Davi. Davi se sobressai, inclusive, até em relação a Salomão, que não soube guardar os limites estabelecidos por Deus. É disso que a Bíblia fala. Confia em Deus e faz o que é certo. Se você viver da maneira certa, nada poderão contra você. Ah, mas vamos falar, que falem. E até o samba, né? Que diga, que fale, que pense, que. Não importa. Não, nada poderão contra você. Vivendo do jeito certo, nada poderão contra você. Se você não planejar e não executar nenhuma maldade, nenhuma malignidade, você não vai sofrer, tá? Você vai ter sua vida tranquila, você terá sua vida pacífica e pacificada, porque você confia em Deus. O realizador é Deus. Eu sei que algumas pessoas se dedicam desesperadamente, né, e têm os seus feitos, as suas conquistas, muitas vezes contrariando expressamente a vontade de Deus, a palavra de Deus e o modo que Deus espera que as pessoas conduzam. Às vezes o cristão tem a ligeira impressão de que os filhos deste mundo são muito mais ágeis, muito mais dedicados, conseguem resultados muito mais rapidamente. Isso é fruto das bênçãos de Deus para com toda a humanidade, tá? O cristão, normalmente, o que o marca, o que o caracteriza, é a disposição em aceitar as limitações, né? Sempre se impondo os limites que a palavra de Deus estabelece. A vida de submissão, a vida de adoração, a vida de retidão em relação a Deus, quando olhado de fora, pode parecer uma vida limitada, mas não há limite na segurança eterna. O que há na segurança eterna é alegria e plena satisfação. Deleite-se em Deus e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia em Deus. Não é tarefa simples. Não é tarefa simples, não é uma questão de uma emoção, de uma declaração ou de um sentimento. É acreditar a Deus absolutamente tudo em relação ao nosso viver, confiando nele, dependendo nele, aceitando estar debaixo da soberana proteção e governo do Altíssimo. Ah, o momento é ruim, que seja. O momento pode se tornar péssimo, mas que seja. O que importa é você estar debaixo da segurança, da proteção, do abrigo do Altíssimo. As demais coisas, ele se encarregará em realizar, em providenciar. Isso não é um chamado à ociosidade. É exatamente o oposto. É um chamado, é uma convocação à atividade, a viver, a dedicar-se, a aceitar a realidade, a comprometer-se com Deus e tomar as decisões conforme foram pautadas pela palavra de Deus, seguir o cronograma de Deus, seguir as regras de Deus, seguir o caminho de Deus, seguir o modo de Deus. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Deus se encarregará em justificar e exaltar os seus.
Há quem está preocupado que isso seja em relação às coisas deste mundo. Davi, o salmista, o poeta, o profeta, ele é levado numa contemplação da glória eterna para o dia eterno, em que o testemunho de Cristo Jesus a respeito daqueles que a ele pertencem será o fator determinante. Qualquer um hoje pode se dizer cristão, qualquer um, e eu não me oponho. O sujeito pode se dizer cristão, que segue o rito tal, que segue o código tal, que é a igreja tal, é o modelo, é o método, é o princípio, é o processo. Eu não me oponho e eu não sou juiz. Mas nós devemos ter sempre em mente que o que definirá se a pessoa é realmente cristão ou não é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, a palavra viva. Cristão é todo aquele que o Senhor Jesus reconhecerá como pertencente a Ele e será convidado a participar do reino eterno. Será convidado é força de expressão, né? Será levado, conduzido, trazido, agraciado por Deus, tá? Então, quem decide quem é cristão e qual é o cristão aceitável ou não é o Cristo Jesus. Tenha sempre isso em mente e deixa para ele o julgar. Deixa para ele o diferenciar. Deixe para Cristo Jesus o dar testemunho de quem realmente pertence a ele e de quem não pertence. As obras serão exibidas, as obras de todos serão exibidas publicamente. O testemunho de Deus a respeito dos fiéis será público, todo o universo saberá. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades, né? Eu falo disso porque não ficar irritado é complicado, porque nós ficamos indignados, nós ficamos assim, mas como é que o Senhor permite um negócio desse, Senhor? É o teu nome. O nome de Deus é santo, o nome de Deus é puro, o nome de Deus é eterno, o nome de Deus é glorioso e magnificamente exaltado. O nome de Deus é sobremodo elevado. Deus não se permite contaminar pelas palavras humanas. Não precisa ficar preocupado se estão usando o nome dele em vão. Como a própria texto já diz, se é em vão, é porque não passa dos limites desta terra. Deixe que Deus faça a justiça, não faça oposição ao perverso. Não seja você uma barragem no curso da vida das outras pessoas. Siga o seu curso. Não fique estacionado naquilo que você considera equivocado. Siga o caminho da verdade. Afaste-se do mal. Deixa ir, abandona o furor. Não te impacientes. Não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Nós sabemos que a ira, a manifestação pública do ódio, da indignação, leva as pessoas, em determinadas ocasiões, a cometerem loucuras. E a palavra é essa, loucura. Feitos, atos, que a pessoa nunca realizaria no seu estado normal, mas tomado de repentina ira, de indignação, de ódio e de revolta, quando controlado por esse sentimento, por essas emoções, a pessoa é capaz de causar mal a si mesmo e chegando até a causar males terríveis a pessoas que ele se comprometeu em proteger. Ou seja, a responsabilidade no tocante ao domínio das emoções, dos sentimentos, das paixões são totalmente nossas. Foi a advertência de Deus a Caim. Veja o texto de Gênesis lá. O sacrifício de Abel foi aceito, Abel foi aceito, Abel entra ali como o futuro representante da humanidade diante de Deus, como que o sacerdócio familiar passado de Adão para Abel. O sacrifício de Caim foi rejeitado. Caim ficou revoltado e Deus se revela a Caim. Abel fez o que é certo, seguiu o seu caminho e Deus não precisou falar nada com ele. Mas para Caim, que estava sendo tomado de ódio, de revolta e de indignação,
Deus se revela a ele e chama a atenção dele, para que ele não se deixasse contaminar por aquele sentimento, por aquela revolta, que ele passasse a agir do modo correto, porque o modo correto de viver produziria a aceitação, tal qual foi Caim. Não é nem tanto a questão da oferta, mas a maneira como foi apresentada, a disposição, o caráter do indivíduo que fez totalmente a diferença. E a de Abel foi melhor, realmente. Mas isso não significa que a de Caim não poderia ter sido aceita. A postura de Caim, o modo como ele agiu em relação à apresentação da oferta, dos louvores, é que foi equivocado, o que fez com que a oferta não fosse aceita diante de Deus. Mas desde lá, no princípio, no comecinho, Deus alerta a humanidade. Você precisa se dominar. Você é quem tem que se controlar. Você é quem deve aceitar os limites e viver nos limites de Deus. Exige de nós muito, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão das nossas razões, porque terrível é quando estamos certos, quando estamos corretos e estamos sofrendo aí afrontas, insultos e toda sorte de humilhação e indignação. Mas a responsabilidade de fazer justiça, Deus não abre mão, é dele, continua sendo dele. Nós devemos viver uma vida justa, uma vida correta. E Deus lembra, né? Os malfeitores serão exterminados, mas os que depositarem sua esperança no Senhor herdarão a terra. Terra era tudo, terra ainda é tudo, né? Da terra vem o sustento para a vida. Está falando de pertencimento. Aquele que deposita sua esperança em Deus herdará a vida eterna. Mais algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude de paz. Isso aqui está no sermão de Jesus, né? Está no sermão das bem-aventuranças, de como é possível vivermos uma vida verdadeiramente feliz. É possível vivermos tomados pela alegria, pelo amor de Deus, vivendo em submissão a Ele. A humildade aqui diz respeito ao reconhecermos os direitos de Deus em relação ao universo, em relação aos outros, em relação a nós mesmos. E quando reconhecemos o direito de Deus governar sobre a sua criação, aquele que reconhece tem em si a obrigação de procurar viver de modo agradável a Deus e não se estabelecer como juiz dos outros. Que a vida se transforme num testemunho da fidelidade de Deus. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando o seu dia. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco para bater o humilde e o pobre, e trucidar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios, pois dos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustentará o justo. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, e sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. A palavra de Deus promete que Deus fará diferença entre o justo e o ímpio, entre o que segue o caminho do Senhor e o que não segue. E o dia de Cristo Jesus revelará a todos essa verdade. E também, simultaneamente, promete proteção. Promete que Deus estará guardando, zelando, protegendo, abençoando e também honrando a fé daqueles que nele creem. A vida não precisa ser só tragédia. A vida não tem que ser uma eternidade de sofrimento, angústias e aflições. Isso tudo, com certeza, passará. E glorificaremos a Deus, da mesma forma que glorificamos agora, porque o que nos sustenta nos tempos
nos tempos de dificuldade, é o mesmo que será exaltado e glorificado pelos nossos lábios no tempo da bênção e da prosperidade. Deus Todo-Poderoso te abençoe.